Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisamar Santos. Sejam bem-vindos ao canal Janela do Conhecimento. Hoje nós vamos tratar sobre desigrejados. Mas antes, se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal para nos incentivar a gravar mais conteúdos como este, tá certo? Vamos lá, desigrejados. Todos nós conhecemos este movimento que tem crescido muito no Brasil, movimento dos desigrejados, e eu quero aqui trazer um pouquinho sobre esse tema para vocês. Primeiro ponto é a gente conceituar o que é um desigrejado. Lembrando que eles não gostam de ser chamados de desigrejados, para eles é um termo pejorativo, porém eu vou usar esse termo porque é o mais conhecido. Desigrejado é um cristão nominal, ou seja, é um cristão que não está vinculado a nenhuma instituição eclesiástica. É aquele cristão que ele congrega na sua casa, com seus amigos, porém ele não congrega numa instituição como, por exemplo, a Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, enfim, essas instituições grandes. Ele diz que para ser cristão não é preciso você estar em instituição eclesiástica. Então a gente já conceituou, aqui o que é um desigrejado, mas eu vou trazer aqui algo importante. Em 2017, o IBGE fez uma pesquisa e constatou que havia mais de 4 milhões de desigrejados no Brasil. 4 milhões de desigrejados no Brasil, isso em 2017. Hoje já deve ter um pouco mais. E o IBGE fez uma pergunta a essas pessoas que se diziam desigrejadas. O que fez elas saírem das instituições? E eu peguei aqui os 4 maiores motivos, que fizeram com que essas pessoas saíssem das instituições. A primeira coisa aqui, o primeiro motivo foi a decepção com a liderança. Muitos alegaram que se decepcionaram com a liderança e esse foi o motivo de terem saído das instituições. Brigaram com o pastor ou com a liderança, por um motivo ou outro, e se desligaram. A outra questão, o outro motivo é o abuso espiritual. Muitos alegaram que foram abusados espiritualmente. E quando a gente fala de abuso espiritual, é um leque muito grande, pode se tratar também de decepção. Às vezes o líder está impondo alguma coisa ao liderado e a pessoa está ali fazendo forçado porque tem medo de perder alguma coisa, um cargo, alguma coisa. Então, o abuso espiritual é um leque muito grande. Então, muitas pessoas alegaram que foram abusadas espiritualmente, O outro motivo que eles falaram foi as divergências doutrinárias. Muitos chegavam para os seus pastores e diziam: olha, pastor, o senhor está errado, a Bíblia não diz assim. Mas o pastor dizia: não, eu estou certo, não estou errado, eu estou certo. Então havia essas divergências doutrinárias e as pessoas acabaram saindo da instituição. O outro motivo que muitas pessoas falaram na pesquisa do IBGE foi a frustração por promessas não cumpridas. Para mim isso é novo, Frustrações por promessas não cumpridas. É novo. Pessoas que receberam promessas na igreja, porém essas promessas não se cumpriram e elas saíram da igreja. Então, isso também é um dos motivos. Eu citei aqui 4 motivos que as pessoas alegaram, melhor dizendo, que se tornaram desigrejadas. Decepção com a liderança, abuso espiritual, divergências doutrinárias e frustrações por promessas não cumpridas. A gente sabe que os desigrejados fazem muitas críticas às instituições. E eu listei aqui as 3 maiores críticas que eu vejo que eles fazem às instituições. Eu listei aqui 3. Tem muitas. A gente sabe que tem muitas. Mas eu listei aqui 3. Primeiro, eles criticam muito a construção de templos. Eles dizem que a igreja hoje não precisa de templos. A igreja hoje ela deve congregar sem templo. Isso eles vão usar alguns textos bíblicos para se fundamentarem. A outra questão que eles criticam a instituição é a ordenação de pastores, a ordenação pastoral. Eles dizem que não precisa mais
é antibíblico, melhor dizendo, a ordenação de pastor. Ele fala que não existe mais pastor, né? O outro ponto que eles usam também para criticar a instituição é o dízimo. Eles falam que o dízimo é da lei e a igreja ela está pecando em exigir o dízimo dos seus fiéis. Tá certo? Essas são as 3 maiores críticas que eu vejo. Como eu falei, tem outras. Construção de templos, ordenação pastoral e o dízimo. Mas o que diz a história sobre o movimento dos desigrejados? É um movimento novo? Alguém diz, não, os desigrejados surgiram agora de 10 anos, de 15 anos, não. O movimento dos desigrejados é muito antigo. E eu vou trazer aqui 3 relatos sobre o movimento dos desigrejados dentro da história. No século II, um sacerdote pagão chamado Montano se converte ao cristianismo. Ele vivia na Frígia, no segundo século, Frígia, atual Turquia, e ele se converte ao cristianismo. Com o tempo, porém com o tempo, ele diz que a liderança da igreja está errada. E ele diz que a liderança da igreja está dando muita ênfase à escritura e não está deixando o Espírito Santo operar. E assim ele se desvincula da instituição e consegue ali conquistar algumas pessoas com seus argumentos, e ali nasce o primeiro movimento desigrejado no século II. Né? Aquelas pessoas saem da instituição, acompanhado de Montano, e eles criam ali um movimento chamado montanismo. E Montano, para completar, ele profetiza a vinda de Cristo, né? Ele diz que Cristo viria, e ele diz até o lugar que seria a Frígia, só que isso não acontece e muitas pessoas ficaram frustradas. Então, esse foi o primeiro movimento desigrejado chamado montanismo. No século XII, também surgiu outro movimento chamado joaquimismo, né? Esse movimento ele começou com um cara chamado Joaquim de Fiore. Joaquim de Fiore disse que recebeu uma revelação. Isso no segundo século. Ele disse que recebeu a revelação de que a igreja deveria acabar com os templos, acabar com as igrejas, porque a igreja ela não precisava de templo, não precisava de igreja. Ele recebe essa suposta revelação e também ele conquista algumas pessoas ali com seus argumentos, e ali nasce mais um movimento dos desigrejados. Um outro movimento também que ficou muito conhecido no século XIX, chamado Darbismo. O Darbismo surgiu ali com John Nelson Darby, né, nas Ilhas Britânicas. Um grupo de cristãos decidem sair da igreja, né, e começam agora a celebrar a ceia por conta própria, batizar, e ali nasce o Darbismo. John Nelson Darby se une a eles, né? Ele não estava no grupo no início, mas ele se une a ele, e ele foi quem sistematizou a doutrina deles. Por isso que o movimento ficou conhecido como Darbismo. Mas eu trouxe esses 3 exemplos para mostrar para você que o movimento dos desigrejados não é um movimento novo, né? Alguém pensa que é novo, mas é um movimento que já vem se arrastando aí dentro da história da igreja, né? E eu sempre gosto, quando falo de desigrejado, de usar uma palavra de Atos capítulo 2, versículo 42, que é a comunhão, no grego koinonia, né? A koinonia, a comunhão, fala de participação, de companheirismo, de contribuição. Então, eu não acredito no movimento dos desigrejados, né? Porque eu acredito na koinonia, na comunhão, no ajuntamento de pessoas. E se a gente olhar para a Bíblia, para a Escritura, a gente vai ver que essa koinonia está presente. Ela estava presente em Israel, né? Deus, ele cria uma nação, ele junta pessoas. Deus pede para construir um tabernáculo, Deus pede para construir um templo, né? Então, você vê que Deus, ele sempre ele quis juntar as pessoas para criar esse conceito de koinonia, de comunhão. Quando Jesus vem à Terra, o que é que Jesus faz? Ele levanta 12 homens, né? Ele junta ali 12 pessoas, depois os discípulos, 5.000 pessoas. Alguém pergunta assim, mas não tinha templo? Mas Jesus ia constantemente no templo, Jesus ia para a sinagoga, né? Ele não proíbe entrar no templo, ele não proíbe entrar na sinagoga. Então, quando Cristo vai embora, né, os discípulos vão para Jerusalém esperar a descida do Espírito Santo ali.
eles estão juntos, reunidos no cenáculo, né? E a gente vê que no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, depois que a igreja recebe o batismo com o Espírito Santo, Pedro e João vão para onde? Para o templo, né? Onde eles curam aquele coxo. Então, essa questão de coinonia na Bíblia, de comunhão, ela é muito importante, né? E eu acredito que o movimento desigrejado, eles pecam muito nessa questão, né? Porque eles não estão juntando, eles estão espalhando, né? Você vê que muitas pessoas que saem da igreja, elas não conseguem ter aquela comunhão, aquela interação com as pessoas. Às vezes as pessoas ficam isoladas, rancorosas, né? Fica pelos grupos aí, principalmente de WhatsApp, né? Das redes sociais aí, se confrontando. Então, eu não acredito muito nesse movimento dos igrejados. Eu particularmente acredito muito na coinonia, na comunhão, independente onde seja, se for numa casa, se for no templo, né? Mas o importante é estar reunido com os irmãos, né? Quando você se isola, isso é ruim. Aí eles dizem assim, não, mas a gente vai congregar nas casas. Mas você não vê muito isso, né? Você não vê um desigrejado reunido com os irmãos assim em casa. Isso às vezes é mais falácia. É mais falácia, né? Diz assim, eu vou deixar de ir para a igreja, mas eu vou congregar na minha casa, eu vou fazer uma célula. Isso raramente acontece. Não quer dizer que não acontece, mas raramente acontece. Então, valeu, gente. Graça e paz da parte do Eterno. Trouxe um pouquinho aí desse movimento desigrejado. Dei a minha opinião pessoal, né? O que eu penso sobre esse movimento. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha aí nas redes sociais, deixa o seu like e se inscreve no canal para que a gente fique mais alegres e nos incentive a gravar mais conteúdos como esse. Valeu, gente!